Olá, eu sou Patrícia de Hoyos e com muita alegria me uno ao movimento Espíritas pelas Duas Vidas. A vida se inicia pela vontade do Pai Celestial. Não sabemos o dia exato, mas desde então não tem fim. Somos seres espirituais experimentando diversas oportunidades de evolução através das reencarnações. E antes de estarmos no ventre materno, já somos uma individualidade, já temos uma vida. Encarnar é a jornada que permite nos reconhecermos como esses seres únicos e fraternos, em constante transformação, para sermos cada vez melhor por todos e por nós. Esse Pai de amor e misericórdia nos criou para brilharmos e sermos felizes, e a oportunidade de uma nova experiência tanto para o ser que está no ventre, quanto para a mãe que o gestará é de fundamental importância para que cada um siga sua jornada espiritual. O bebê tem o direito de nascer e a mãe tem o direito de ser amparada nas suas necessidades físicas, psicológicas e sociais. O dom da vida pertence ao nosso Pai Celestial e a nós cabe dizer sim a toda a possibilidade de uma nova etapa desta vida. Que a espiritualidade superior nos ampare e nos ilumine. Olá, eu sou Ivana Raiski e eu quero te fazer um convite muito especial para que estejamos juntos nos dias 24, 25 e 26 de novembro desse ano, na cidade de Campos dos Goytacazes. Estaremos lá participando do Congresso Espírita, junto com outros amigos e com muita alegria levaremos estudos, reflexões e o espaço para a nossa confraternização como irmãos espíritas que somos. Vai ser uma alegria se pudermos nos encontrar e nos abraçarmos lá no Congresso Espírita do Norte, Noroeste Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu te espero lá. Um abração. Da transmissão. Boa tarde, queridos internautas. Aqui nos encontramos numa tarde de sábado, dia 7 de outubro de 2023, para o nosso 155º programa Espiritismo em Foco. Estamos agradecendo inicialmente a Deus e a Jesus pela oportunidade deste momento, ao IDEAC, Instituto de Visão Espírita Allan Kardec, de Campos dos Goytacazes, como gerador
desta transmissão. Agradecemos aos parceiros por cujos canais estamos chegando até os seus lares. E são eles, pelo Facebook, Grupo Espírita Bezerra de Menezes de Itaperuna, pelo YouTube, TV Seerge, Rede Amigo Espírita TV Internacional, Rede Amigo Espírita TV, TV 7, TV IDEAC, Rádio Portal da Luz e TV Espírita Nosso Lar. Além, é claro, de agradecer a você, querido internauta, pela nossa audiência desta tarde de sábado. O tema de hoje é o filho pródigo. Estarão conversando sobre o tema, esclarecendo e tirando dúvidas os seguintes convidados: Rosa Maria Hipólito, de Itaperuna, RJ, Ricardo Rios, de Manaus, no Amazonas, e Maurício Mancini, de Seropédica, do estado do Rio de Janeiro. O que você vai esperar? O que você estará esperando? O que eles estão nos oferecendo? Porque eu, como você, vou estar aqui atento na telinha, aprendendo com os nossos irmãos. Nós vamos ter no tempo 1 a insatisfação do filho com o ambiente familiar, sob a responsabilidade da Rosa, 10 minutos no primeiro tempo. Segundo tempo, 10 minutos, com Ricardo Rios, o valor da experiência. E fechando o terceiro tempo, 10 minutinhos, para o Mancini, que vai falar sobre o filho que ficou. A prece inicial vai ser do Mancini, a prece final vai ser da Rosa, e nós vamos já trazê-los para as apresentações iniciais, para que vocês possam ir conhecendo os nossos irmãos responsáveis pelo trabalho da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Boa tarde. Como vocês escolham a ordem de apresentação. Tudo bem. Boa tarde. Já apontou para mim, né? Primeiras mulheres, obrigada pela gentileza. Né? É sempre bom saber que as pessoas estão atentas a isso, né? 3 homens, uma mulher. Obrigada pela gentileza. Eu sou Rosa Hipólito, de Itaperuna, faço parte do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. É uma honra estar aí com os meus amigos, que até então não conhecia, mas a vida é assim mesmo. Estou tendo o prazer de conhecer essas 2 pessoas maravilhosas, de um grande saber espírita. Isso é muito bom para nós. E já de antemão agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui com essas 3 maravilhosas pessoas queridas do meu coração. Agora? Boa tarde. Vamos seguir a sequência ali que o nosso Gonzaga indicou no início, né? Meu nome é Ricardo Rios, eu falo de Manaus, no Amazonas. Sou trabalhador e frequentador da Fundação Allan Kardec, uma casa espírita aqui, e também um dos responsáveis pelo canal no YouTube Sementes de Amor e Luz. Sem qualquer pretensão de querer ensinar alguma coisa, a ideia, né, pelo menos, é de nós conversarmos sobre o assunto para que possamos aumentar ainda mais a nossa visão e, quem sabe, a nossa compreensão sobre o tema. Né? Então, agradecemos aí de antemão a presença de todos, o carinho e a oportunidade de alguma forma, poder contribuir com o assunto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos que estão nos assistindo agora. Por exemplo, Lucitônio, Fernanda, Sheila, Cecília. Fernanda e a Cecília fui eu que trouxe, tá, gente? Estão lá no canal do Rai TV. E boa noite, bom dia, boa madrugada para quem for assistir depois, né, Gonzaga? Porque o que facilita da internet é isso. A gente vai estudar a doutrina espírita no horário que pode, no horário que consegue, no horário que pode se concentrar. E que nós possamos aproveitar bastante esse momento nosso aqui ao vivo. Esse momento nosso de troca. Porque, como o Ricardo falou, a nossa ideia aqui não é professoral. É na troca de ideias nós construirmos uma ideia mais consistente, uma ferramenta para o hoje. Porque também ficar filosofando demais sobre o ontem, sem implicações no hoje, não vai adiantar muito, né, gente? É isso aí.
Muito bem, gente. Então, não vamos atrasar muito, porque o nosso tempo hoje é curto. Aqueles internautas, aqueles que estão acostumados a estar conosco, hoje nós vamos reduzir um pouco o tempo por questões da necessidade do nosso companheiro Ricardo, de Manaus, precisar sair às 16h10. Então, nós já temos um horário definido para terminar, o que em outras vezes a gente vai até 17 horas, em algumas situações, 16h40. Então, você vai assustar um pouquinho com esse tempo menor. Então, exige de nós, eu, que aqui vou estar ouvindo-os, e você, querido internauta, atenção redobrada, porque eles vão resumir, eles vão fazer um resumão para nós do trabalho. Então, alunos, atenção aos professores na tarde deste sábado. Então, a prece inicial. Mancini, fica com você à vontade, para a gente logo decolar com a Rosa. Isso aí, vamos orar, companheiros. Dá tempo ainda de dar boa tarde para a Ana Lúcia, lá de Juiz de Fora. Sejam bem-vindos. Senhor Deus, Jesus, querido mestre, amigos da espiritualidade, nós nos unimos para estudar a tua mensagem de amor, para buscar trazê-la para dentro de nós, das nossas vidas. Nos ajuda, Jesus, para que nós sejamos teus instrumentos, transformando a nós mesmos, possamos transformar o mundo em que vivemos. Leva aos nossos irmãos que estão ainda em sofrimento, em conflito, quaisquer que sejam as suas condições, vibrações amorosas que nós possamos emitir nesse instante, e que cada um deles se sinta beneficiado, inspirado, Jesus, a buscar na tua mensagem a força para crescer e amadurecer. E assim, em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, Mestre, nós iniciamos a nossa tarefa desta tarde. Que assim seja. Então, Rosa, com você, pode começar seus 10 minutos, né? Meus 10 minutos. Novamente, né, para vocês todos aí, para os nossos amigos internautas e para todos que estão nos ouvindo, né? Que a paz do Senhor esteja em todos os lugares, no estádio de vocês, e que os nossos amigos espirituais estejam aqui nos intuindo para esse trabalho. Bem, como os nossos amigos já falaram, nós hoje vamos falar sobre o filho pródigo, né? Um tema bem conhecido de todos nós, mas que às vezes a gente tem assim umas dúvidas até conosco mesmo, algumas indagações, quem estava certo, quem estava errado, enfim, a gente acaba fazendo colocações. E nós hoje estamos aqui não com a verdade absoluta, mas apenas para fazer mais um recorte sério, um recorte dentro da doutrina espírita de uma leitura sobre esse filho pródigo. Como o Gonzaga havia dito para nós, né, nós vamos separar isso em 3 momentos. Né? Um momento primeiro eu falarei, depois o Ricardo e depois o Mancini, em 3 momentos próprios que a própria parábola tem. Bem, e para que fique mais fácil para nós, e por isso acho que eu vou ganhar alguns minutinhos, se for preciso, eu vou ler a parábola para vocês, que ela se encontra em Lucas, o evangelista Lucas, né? O homem que falou para os gentios, o homem que falou para os homens do mundo. Lucas, ele não fala só para o povo judeu, ele fala para todas as outras pessoas, já tendo aí uma grande característica de que o evangelho do Senhor é para todo mundo, não importa onde nós estejamos, não importa de qual país eu seja, ou até mesmo de qual religião. Né? Ele fala para todos numa língua mais universal. E aí, lá no Filho Pródigo, é dito da seguinte forma: disse, pois, Jesus que diz, claro, certo homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço deles a seu pai: Pai, dá-me o que me cabe na partilha dos bens. Ele repartiu-lhes os meios de vida. E não muitos dias depois, ajuntando tudo, o filho mais moço partiu para um país distante e lá foi viver prodigamente, dilapidou seus bens. Tendo gasto tudo, sobreveio grande fome àquele país e ele começou a sofrer privações. E saindo, ligou-se a um dos cidadãos desse país, que o enviou a seus campos a apacentar porcos, e queria fartar-se
das alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém las dava. Mas, caindo em si, dizia: quantos empregados de meu pai se fartam de pão e aqui morro de fome? Levantando-me, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, errei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. Estando ainda a grande distância, viu seu pai e compadeceu-se, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. Disse-lhe o filho: Pai, errei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Disse então o pai a seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vesti nele, e dai um anel para a mão e sandálias para os pés. E trazei o bezerro gordo e matai-o, e comendo, alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Seu filho mais velho, porém, estava no campo, e voltando chegou a casa e ouviu sinfonias e coros. E chamado um dos moços, perguntou-lhe o que era aquilo. Este disse-lhe: Teu irmão chegou, e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu com saúde. Aborreceu-se então, e não queria entrar, mas saindo seu pai o convidava. Respondendo, porém, disse a seu pai: Eis tantos anos te sirvo, e nunca transgredi uma ordem tua, e jamais me destes um cabrito para que me alegrasse com meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, que te devorou os haveres com meretrizes, matastes para ele um bezerro gordo? Ele disse-lhe, porém: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. É preciso alegrar-se e rejubilar-se, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Grande reflexão do pai. Então aí nós temos a parábola do filho pródigo, onde, como eu disse para vocês, nós vamos dividir em 3 partes. Bem, a princípio, quando nós lemos, né, quanto mais imaturos nós somos, a gente acaba dizendo assim: o filho mais velho estava com a razão. Mas nós vamos agora, e também numa perspectiva mais espírita, mais madura, nós vamos ler novamente e nós vamos conversar sobre essa parábola aí. Eu vou me ater a estes primeiros momentos do filho, que aconteceu exatamente aqui. Ele estava com o pai, ele ainda um adolescente, um rapaz jovem, vendo um mundo pela frente, querendo experimentar das coisas desse mundo, como os jovens querem, sem muitas condições, sem muitos entendimentos, não é, de uma vida futura mesmo na idade. Já chegou logo para o pai e já disse: olha, me dá minha parte na herança e que eu vou embora, e lá eu vou desfrutar e eu vou viver. É muito diferente do que os nossos jovens, adolescentes gostam de fazer, né? Sempre entendendo que eles têm mais razões que os pais, achando que sabem tudo da vida, mas, com certeza, querendo viver, porque nós sabemos que uma coisa é viver e outra coisa é ouvir dos outros o que é a vida. Então, esse adolescente, esse filho jovem, naquele afã de viver, ele efetivamente não pensou no pai, ele queria mesmo pegar a parte que lhe cabia e ir buscar as suas experiências. É interessante também que ali eram 2 filhos, mas o filho mais novo ficou com uma parte e o filho mais velho, ele ficou com 2 partes, porque o primogênito, cabia ao primogênito uma parte maior do que ao filho mais jovem. E esse filho mais jovem pegou a parte dele e foi buscar o mundo, né? E foi ter as suas experiências. E tendo essas experiências dele, ele teve muita insatisfação. Ele teve Ele teve insatisfações porque as coisas não correram exatamente da forma, não é? Como ele desejava.
e lá ele acabou sofrendo, ele acabou, a princípio, dilapidando toda aquela herança que o pai amplamente, na mesma hora, entregou para ele, e ficou numa situação muito ruim, porque o país entrou numa problemática, né, muito séria, e ele acabou tendo que procurar um emprego, uma outra colocação fora daquelas situações que eram mais próprias e que era mais do conhecimento dele. E aí ele teve que arrumar um emprego. Não é? E este emprego que ele foi arrumar foi para cuidar dos porcos. E nós sabemos, fazendo aqui uma outra leitura, de que os judeus, né, eles não comem carne de porcos, eles acham que aquele animal é um animal impuro. E ele, já naquela situação difícil que estava passando, ele foi trabalhar com os porcos e com muita fome, porque com dificuldade, inclusive financeira, porque ele dilapidou o que o pai deixou para ele. E lá, quando ele dava aquela comida aos porcos, ele teve vontade de comer daquela comida que os porcos estavam comendo. E aí, já para a gente terminar essa partezinha aí, né? E saindo, ligou-se a uma dos cidadãos desse país que o enviou a seus campos a apacentar os porcos. E queria fartar-se dos alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava. E nesse momento, esse filho caiu em si. Esse filho começou a fazer uma outra leitura da sua vida. Esse filho percebeu a dificuldade, ou melhor, a forma muito rápida de que ele resolveu abandonar aqueles ensinamentos e tudo o que o pai tinha para buscar, esquecendo daquela situação importante, né, que o Evangelho nos diz, de honrar pai e mãe. Então, ele, naquele afã de querer a sua liberdade, de querer agir por conta própria, de querer conhecer uma vida que fosse mais íntima, mais dele, ele, naquele momento, ele esqueceu de todo mundo e buscou somente a si no seu egoísmo, né? Nesse desejo de liberdade, no desejo de não querer ser vigiado, no desejo de não querer receber ordens, no desejo de fazer as coisas apenas do seu jeito, sem se programar. Então, esse filho pródigo, naqueles momentos, naquela vivência que ele teve, nos tempos em que ficou sozinho, ele vivenciou e viveu tudo isso. Viveu a liberdade, depois viveu a situação de querer voltar para casa. Viveu aquela situação de não se programar, e naquele momento não se deu bem. Mas ele viveu as suas experiências, até a experiência da humildade e da pobreza. Mas, como nunca estamos sozinhos, não é? Essa é a verdade, como o Pai sempre está conosco, ele se lembrou da família. Apesar de tudo que ele viveu, ele viu que naquele momento era um momento de uma reflexão maior. Uma reflexão, primeiramente, de se voltar para de onde ele veio, para a sua família, para assim conseguir se reerguer. Mas ele viu algo mais importante quando se lembrou do pai dele, do pai amoroso que deu tudo o que ele quis, que deu a liberdade, a possibilidade dele escolher fazer da forma como ele achava melhor. Então, esse menino, ele lembrou disso tudo e lembrou que naquele momento era o momento dele olhar para ele mesmo, dele olhar para dentro dele e fazer o caminho de retorno. Porque muitas das vezes, por mais que a gente aprenda, a gente precisa retornar num ponto para dali a gente crescer novamente. E foi o que ele fez. Quando ele viu e sentiu todas as dificuldades que ele havia passado, todas as situações, todas as experiências, ele resolveu olhar para dentro dele mesmo e resolveu retornar e falar com o pai e pedir um apoio. E quem sabe, talvez, meus amigos, agora que vão conversar com vocês, fazer diferente. Essa é a primeira parte que eu tinha para falar para vocês. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre ela e depois os amigos aí vão, né, esmiuçar mais essas situações que eu coloquei aí. Obrigado pelos momentos. Agora é com vocês. Vamos nós?
abrimos a nossa roda aí de conversa. Eu queria fazer uma contraproposta e fazer uma alteração, se vocês concordarem, na nossa programação. Seria a gente dar os 10 minutos agora para o Ricardo, depois os 10 minutos para o Mancini, por tratar-se de uma parábola e que ela tem desdobramentos muito... Sim. Eu diria assim, vários desdobramentos, né? Podem ser tomados vários caminhos nessa parábola, né? E aí, eu te ouvindo, Rosa, eu analisando, eu pensei dessa forma. Se vocês concordarem, a gente passa para o Ricardo, ele apresenta os 10 minutos dele, depois a gente vai para o Mancini, os 10 minutos, e aí vocês entram a conversar, né? Porque eu acho que a parábola vai ter a sequência normal para os internautas. Aí, se vocês concordarem, Ricardo, nós já passamos para você logo aí a palavra. Ricardo, ok? Minha fala já acabou então, né? Não posso voltar um pouquinho, não. Ricardo? Tá ok, tô aqui. É que o áudio tá vindo sobreposto para mim. Aí eu acabo ficando um pouco confuso aqui na voz. Tá? Vamos começar então. A Rosa falou na primeira etapa que sobre a saída do filho pródigo da casa do pai, né? Ou seja, do convívio do lar paterno. Tá? E nós agora vamos conversar um pouco sobre o momento em que ele entra em si e verifica que cometeu um erro. Tá? Então, a ideia aqui é que a experiência vivida pelo filho pródigo tem um valor essencial no seu crescimento, na sua evolução. O aprendizado ele somente se dá, de fato, né? A conquista da virtude real somente se dá, de fato, por conta de ser um produto da experiência, de algo vivido, e não de uma ignorância daquilo que precisa ser vivido. Tá? Então, essa é a ideia dessa parábola como um todo, né, acrescentando o que eu acabei de falar. Ele parte da casa do pai, volta, após somente de ter vivido experiências, de ter sentido na pele, de ter chorado, de ter sofrido, de ter, enfim, aprendido de fato, na prática, esse ensino que nos revela todo o processo pelo qual precisamos passar. Então, é uma metáfora, né, no fundo, de todo o nosso progresso, desde o momento em que fomos criados, simples e ignorantes, como espírito, até mesmo antes disso, né, que é o momento em que nós ainda estamos na casa do Pai, recebemos o livre-arbítrio e preferimos vivenciar essas experiências, né, os recursos que o Pai nos dá, a partir do momento em que nos tornamos espíritos, né, como centelha, vamos atrás do que é chamado por Pastorino de antissistema, que é a ausência do bem, para depois de ter experimentado, de ter sentido na pele que aquilo não é bom, nós regressamos à fonte, ou seja, regressamos para Deus, né, de onde nós nos desprendemos. Tá? Então, aqui tem o trecho que nós vamos falar e vamos direto para cada versículo. Tá? Então, esse momento em que o filho cai em si, ele expressa muito bem a questão do entrar em si mesmo. Então, ele julga pela razão. A emoção aqui, ela começa a ficar um pouco de lado. Nosso objetivo, no final das contas, é controlar as emoções que não são raciocinadas. Tá? Não ficamos, então, sob o domínio dos sentidos. E nesse momento nós percebemos, opa, cometi um erro. Eu tenho que voltar. Eu verifico, através da experiência, que o que eu tinha antes era bom. Mas eu não sabia que era bom. É aquela história, né? Eu só vou reconhecer que algo é bom quando eu perco, vamos colocar assim.
Então, eu reconheço nesse momento que eu estou raciocinando, opa, lá era bom, aqui não é bom. Né? Então, essa centelha que sou eu, resolvo, assim, voltar, mudar de direção, ou melhor, mudar de sentido. Né? Eu estava indo para longe da fonte, para longe do Pai, na direção do antissistema, na direção da ausência do bem, e agora eu mudo de sentido, eu volto. Né? Eu volto para onde o sistema verdadeiro, ou seja, o bem verdadeiro. Tá? Nesse momento, então, eu abro os meus olhos, considero o meu estado como sendo um estado de que, se eu continuar nessa direção, nesse sentido, eu não vou me dar bem, eu não vou ser feliz, eu não vou ser tratado como eu mereço. Então, eu mergulho em mim nesse momento. Né, no sentido de que eu vou verificar no meu íntimo, que é onde estão guardadas as leis de Deus, a presença do bem. E essas leis me dizem, opa, onde você estava era o local correto, era o local certo. Lá você vai poder não somente se sentir completo, mas também ajudar na administração da obra do Pai. E aí eu passo a meditar e verifico e tomo minha decisão. Né? Eu volto. Né? Reconheço, então, eu venho errando, esse estado de errar, no sentido de não fazer o certo, e ao mesmo tempo no sentido de vagar, o errando no sentido de vagar, não é uma condição digna, eu tenho que ter um norte, eu tenho que ter um propósito na vida. Então, eu verifico que é melhor eu ser chamado de filho, ao ficar nesse mundo da ausência do bem. Então, em reconhecendo o erro, eu admito, eu entro no estado de humildade. Então, eu me humilho diante do Pai, reconhecendo que Ele é a minha fonte e que Ele é o meu destino. E, ao mesmo tempo, é um ato de amor. Porque quando eu verifico que, olha, lá eu era o filho, eu era bem tratado, aqui eu sou ninguém, eu vivo entre os porcos, e para os israelitas, estar com os porcos é algo indigno, e nenhum israelita quer isso. Então ele pensa, eu prefiro estar junto do meu pai, nem que seja para ser servo dele. Eu não quero nem mais ser chamado de filho, eu posso ser chamado de servo sem problema algum. E isso é um ato de humildade, né, da minha parte, enquanto centelha divina. Então, esses atos de amor, né, fazem com que eu eleve a minha sintonia vibratória. Pelo simples fato de eu querer alcançar o Pai, já é um indicativo. Eu não quero mais estar na ausência do bem. Eu não quero o antissistema. Eu quero estar com o Pai. E essa elevação vibratória, essa elevação no sentido de o meu propósito mudou para melhor, já indica para o Pai, que é onisciente, onipresente, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele está em toda parte, ele ouve tudo, ele sente tudo, né? Que, opa, meu filho está voltando. Né? Então, eu apuro as minhas vibrações automaticamente, pela humildade e pelo amor, e isso faz com que eu comece a me aproximar, a partir de então, cada vez mais do Pai, mesmo eu estando a grande distância. Né? Mesmo estando distante, fisicamente, vamos colocar assim. Mas pelo coração eu já estou mais próximo. Eu regresso, então, ao lar paterno, né? Levantando-me, irei ao meu pai e pedir-lhe, Pai, errei contra o céu e diante de ti. Então eu regresso ao lar paterno, eu estudo, nesse momento que eu estou regressando, eu estou estudando como que eu vou me apresentar, retratando, né, deixando bem evidente o meu estado de humildade, dizendo, olha, eu reconheço que eu errei, eu quero voltar. Mas o Senhor não precisa me tratar como filho mais, porque eu faltei contra o Senhor. O Senhor pode me chamar de servo, desde que eu tenha um local para me abrigar e um alimento com o qual eu possa me sustentar. Então ele pede um lugar como empregado, né? Por justiça, na cabeça do filho, ele não tem mais direito a ser chamado de filho, mas como servo eu tenho alimentação. Não preciso mais viver entre os suínos, né? Então, com isso, eu tenho, assim, procuro revelar a minha humildade diante do Pai. Então, ele vai para o Pai, né? A grande distância, o Pai o vê, e, compadecendo-se, vai ao encontro e lança-se ao pescoço do filho e o beija, né? Então o pai percebe de longe a simples mudança do filho de retorno à casa.
É assim que Deus nos percebe. Por quê? Porque ele está dentro de nós. Deus é em nós, mesmo que nós não queiramos admitir, o que muitos de nós, antes ou agora, ou depois, falavam, né, ou entendiam. Então, essa graça corresponde de imediato ao primeiro passo do livre-arbítrio da criatura. E o pai, então, amorosamente, vai ao encontro do filho com ternura. Então, essa frase estudada, inicialmente, ela não é dita por completo pelo filho. Por quê? Porque ele reconhecendo que o pai está sendo tão amigo, tão fraterno, tão terno, né, agindo com tanta ternura e com tanta efusividade, no sentido de acolher o filho, que ele pensa que, opa, vai ser uma ofensa se eu disser para ele que eu quero ser servo dele. Né? Então ele simplesmente se cala. Em algumas traduções da Bíblia, o copista, né, como normalmente é chamado, aquele que transcreveu para as várias cópias, né, algumas versões coloca a continuidade. O filho diz que ele quer ser o servo do pai. Mas parece que no original não tem isso, porque o filho fica envergonhado e resolve se calar diante do acolhimento como filho que o pai fez em relação a ele. Então, o pai fala para os servos: trazei depressa a melhor túnica e vesti nele, e dai um anel para a mão e sandálias para os pés. Então, além da recepção efusiva e fraterna, o pai manda vestir com a melhor túnica, né? E dá sandálias para o filho. Somente os servos não usavam sandálias, andavam descalços. E a túnica, a melhor túnica, simboliza para Carlos Juliano Torres Pastorino que o filho, a partir desse momento, viveria permanentemente com o pai. Ele não se apartaria mais da fonte. Tá? O anel da mão pode simbolizar uma consagração de quem serve a divindade. Traz também a questão que o anel ele tem o selo da família, então isso faz com que o portador desse anel seja considerado um participante da família do Deus. Observa que aqui o D está minúsculo porque faz referência a uma interpretação antiga, quando não existia essa questão do Deus único e soberano. E as sandálias simboliza que o filho, a partir daquele momento, começa o seu desligamento total do solo do planeta, ou seja, da materialidade. Ele passa a renunciar ao mundo material, ao que os antigos hindus chamavam de Maya, né, a ilusão, para viver no mundo real, que é a nossa casa verdadeira, o nosso lar verdadeiro. E, por fim, o pai pede para os servos trazerem um bezerro gordo para matá-lo e comerem, em comemoração ao retorno do filho à sua casa, né? Então, essa matança de bezerros remete a uma vivência dos israelitas quando ainda sob o domínio dos egípcios, né, sob o signo de Touro. Quando Jesus vem, muda esse signo de ascendência ao planeta Terra, que agora passa a ser de peixes. A época em que nós estamos agora é a época de Aquário, né, segundo alguns estudiosos. Então, os judeus eles teimavam em querer viver os velhos tempos, né? Ou seja, querendo voltar ao passado, adotando a adoração ao bezerro de ouro. O último passo da iniciação, nas escolas místicas antigas, era a comemoração justamente da pessoa ter passado por todas as etapas. Então, pode também remeter a esse banquete espiritual de regozijo. O filho, portanto, ele é considerado como vivo de novo, porque antes ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Então aqui, esse é o motivo da razão dos festejos, né? Então o filho, nós estamos mortos na matéria quando somos materialistas, damos mais razão à matéria. E revivemos quando somos achados, né? Somos recuperados como estamos de volta nas estradas verdadeiras, não mais nas estradas falsas como antigamente. Por isso a alegria do pai, né, de ter um filho revivido. Por fim, encerrando aqui, para fechar a linha de raciocínio, somente a experiência. Não basta nós estudarmos, sabermos teoricamente, pelo pensamento, um assunto qualquer. No caso aqui, a vivência verdadeira. É preciso que nós experimentemos, é preciso que nós soframos na prática
essa experiência para que possamos ser conferidos a uma base sobre a qual possamos construir a nossa própria ascensão evolutiva. Tá? Agradeço aí a atenção. Bom, agora acho que sou eu, né? Deixa eu aproveitar os ganchos que o Ricardo deu. Foi ótimo, Ricardo, você ter olhado a parábola para dentro, porque se a gente ficar olhando essa parábola da gente para fora, ela vai soar mais como uma briga de família do que como um ensinamento de Jesus. E é interessante porque, sim, quando nós vamos buscar nos textos do Evangelho, principalmente nas parábolas, a pergunta que eu sempre me faço é: o que eu posso aplicar hoje? O que disso vale para hoje? Hoje, século XXI, aqui, né, nesse caso, 2023, um sábado tórrido aqui em Seropédica, 38 graus, tá, Rosa? O negócio tá quente, a fornalha tá ligada. Mas sobrou para mim um passo interessante, falar do filho menos falado, em que de vez em quando, como a Rosa falou, parece que ele é até admirado, mas essa admiração vai até o versículo 27. Quando a gente imagina assim, é o filho que ficou, é o filho que se manteve ali ao lado do pai, que estava colaborando, que estava aprendendo. Quando chega no versículo 28, ele mostra aborrecimento. Ele fica indignado de que o pai receba de volta esse filho. E aí, no livro do Alírio de Cerqueira Filho, Jesus e Kardec, Modelos para os Trabalhadores do Movimento Espírita, ele tem uma análise muito bonita e, segundo a observação dele, transpessoal dessa passagem, olhar para dentro. E cada um de nós, espírito encarnado aqui, nós vivemos essas três estruturas psicológicas, O filho pródigo que vai, o filho pródigo que volta e algumas vezes o filho que fica, mas que não aproveita da casa do pai. Ele estava fora da casa do pai. E aí ele faz uma analogia muito interessante. O pai é realmente Deus, é o provedor, é o criador. A casa do pai é o nosso estado de bem-estar. É o nosso encontro com o eu mais profundo, com a nossa essência, é onde nós conseguimos manter conforto e equilíbrio. E todas as vezes que nós nos afastamos da casa do pai, vêm os processos de aprendizado que nos levam de volta. O filho pródigo fez os dois movimentos, o da ida, do desamor, e o desamor que trouxe a experiência do sofrimento e fez caminhar de volta. Mas a questão toda é, e o filho que ficou? O filho que ficou, ele pode dar a impressão de que está ali para aprender, de que está ali para servir. E muitos de nós, e aí vem aquela questão que eu falo, o que eu aplico hoje para nós? Nós vinculados a um movimento religioso, nós vinculados a uma proposta filosófica, quando nós não nos afastamos da fonte, não nos afastamos da origem, mas também não aproveitamos para crescer, não desenvolvemos as nossas experiências, nós não entramos na casa do pai. Nós ficamos na periferia. No caso aqui da parábola, ele diz que o filho mais velho estava no campo. Tá? Apesar de lá no começo a Rosa ter lido que o pai partilhou a herança entre os dois, esse filho que não entra na casa do pai, que não faz um encontro com a sua essência, ele fica sempre olhando a casa do pai e o entorno como o que eu vou receber daí. A minha herança ainda vai chegar, as benesses ainda vão me ser concedidas. E quantos de nós não vamos ao centro espírita perguntando que tipo de tratamentos tem aí nessa casa? O que eu já posso receber de benefício nessa reunião? Nunca ou raramente nós nos colocamos assim, onde é que eu já posso trabalhar? O que eu já posso fazer para colaborar? Elô, tudo bom, minha irmã querida? Mais uma trabalhadora do Espiritismo Net aqui conosco. E é nessa observação aqui da postura do filho que ficou, é que me remete a uma questão interessante. Alguns de nós já devemos ter lido, até como fonte de estudo, o livro Tieta do Agreste, de Jorge Amado, não é? E, gente, esse filho que ficou não é a Perpétua. É a descrição da Perpétua. Ele fica ali girando, ele é aquela carola, ele tem a aparência de piedade, de subserviência à vontade do pai e tudo, mas ele não entra na casa do pai. Ele não participa da essência, dos valores que foram apresentados. E o véu cai, e a máscara cai. No nosso momento de comentários eu vou até falar um pouquinho mais sobre o livro, mas já está aqui a recomendação sobre ele, tá? É do Alírio de Cerqueira Filho, da Federativa lá de Mato Grosso. Mas é interessante ver como é que esse filho, e muitos de nós, trabalhadores até, não tem gente que fica lá, não, eu trabalho no passe,
e vai anotando na caderneta quantos passes deu ao longo de 50 anos de trabalho no centro para ter que negociar bônus hora e comprar um duplex com piscina do lado de Maria Luísa, lá em nosso lar. Só pode ser. Porque a ideia de se aproximar da casa do Pai, se aproximar da essência, vivenciar essa experiência do contato com o sagrado, do contato com a origem de nós mesmos, que é o amor em essência, né? Ela não é vivenciada pelo filho que fica. Ele fica vivenciando ali o falso amor, sabe? Ele mostra muita piedade, às vezes fanatismo, muitos de nós, né? Aquela frequência assídua ao centro espírita, não perde uma palestra e toma todos os passos. Nunca estudaram o livro Missionários da Luz, do André Luiz, que viu lá que a espiritualidade em algumas instituições só beneficiam a gente com 10 passos, depois é só placebo. Funciona mais não. Então vai estudar Missionários da Luz que a gente vai entender que ser papapasse em centro espírita não leva ninguém para nosso lar. Que é o que muitas vezes os filhos que ficam, mas que não aprendem, os filhos que ficam, mas que não entram na casa do Pai, fazem. Eles vivem, como a Lírio fala, essa máscara das negatividades do ego. A gente mascara o nosso lado negativo, porque o filho que foi, o filho menos experiente, o caçula, ele não tinha, né, ferramentas psicológicas para disfarçar isso. Então ele vai e mete a cara mesmo. Ele aprende às próprias custas, o que também é um processo para nós espíritos. Não que nós tenhamos que errar para aprender. Eu costumo falar muito isso, né, e me permita colocar uma coisa que eu uso em sala de aula. Os meus alunos dizem, professor, a gente tem que errar para aprender. Eu falo, não. Vocês vão ser engenheiros. Vocês têm que aprender para não errar. Porque um errinho de vocês lá fora vai matar um monte de gente. E é exatamente isso. Nós temos que aprender para não errar. E não errar para aprender. Mas errando também se aprende. E aí eu costumo perguntar, o que aprende? O que não fazer. O filho que foi aprendeu o que não fazer e fez o caminho de volta. O filho que ficou, ele não aprendeu o que fazer. E ficou imaginando que, sendo carola, né, representando um papel de alguém dedicado, mas que não vivenciava a experiência íntima, ele estaria quite com o pai. Ele estaria apto a receber a parte dele da herança de novo. Tem um detalhe no começo da parábola, e aí eu me permito invadir a parte da Rosa, mas é um detalhe que é importante agora, nesse instante. Sim. Né? O pai dividiu a herança lá no começo, e a Rosa falou disso. E aí esse filho, além de tudo, de ciumento, de invejoso, porque olha só, ele não podia estar feliz de ter ficado com o pai, de ter compartilhado todas as experiências com o pai? Não, ele fica aborrecido pela alegria que o outro está recebendo, pelo bem que o outro recebeu, mesmo tendo sido equivocado. Quando ele diz ali, respondendo, disse ao pai, eis tantos anos te sirvo e nunca transgredi uma ordem tua. Foi só obediente, obedeceu por interesse. E jamais me deste um cabrito para que me alegrasse com os meus amigos. Mentiroso. Mentiroso, porque o pai dividiu a herança lá. Mentiroso 2 vezes, porque ao ficar na casa do pai, todos os banquetes do pai, ele podia ter trazido os amigos. Nós que temos um filho adolescente sabemos bem disso, né? Você chama um, vem 5, e abarrota a nossa casa aqui de adolescente, às vezes, né, cheio de ideia, assaltando a geladeira da gente. Mas o filho que fica em volta, esse que fica, aqueles de nós, vamos fazer assim? Aqueles de nós que não aprofundamos a nossa experiência de espiritualidade, que não entramos na casa do pai, ficamos invejosos, ficamos ciumentos, quando alguém que não nós recebemos bênçãos divinas. Poxa, mas eu sou palestrante da casa há tanto tempo, por que o outro foi convidado a falar no congresso? Não é? O outro que começou agora, o outro que é jovem. Gente, a gente que está há bastante tempo na estrada, pelos cabelos brancos do Gonzaga, eu espero que ele também bastante tempo nessa história, né? A gente percebe o seguinte, o que vale para nós não é o acolhimento em torno daquilo que a gente faz, é a alegria de fazer. Tá? Antes da pandemia, a gente ainda ia aí, Itaperuna, fiz algumas palestras aí no Paz e Harmonia, mas, né, essa questão de poder contribuir, poder fazer, e não fazer para receber, é a atitude da perpétua, é a atitude do filho que ficou. Muitos de nós, ao abordar a espiritualidade, ao frequentar um centro espírita, uma igreja ou qualquer coisa, não pensamos em buscar a integração com a divindade. Mas, de novo, em mais algumas partes da herança que nós já recebemos ao ser criados.
O simples fato de nós existirmos já nos coloca na condição de herdeiros agraciados de Deus. Porque olha só, gente, questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Algo tão grande que nós não conseguimos definir, como vem nas questões seguintes. E se deu ao trabalho de nos criar por amor ao Gonzaga, ao Ricardo, à Rosa, a mim, ao Felipe, que está falando conosco de outro país, às nossas amigas aqui do Pau de Tarso, a Beth e tudo mais. Gente, nós já deveríamos nos sentir o máximo e fazer o máximo para poder compartilhar disso. Mas o que fazemos nós? Somos chatinhos, invejosos, eu não recebi. Por que na reunião mediúnica o mentor se comunica por aquele médium e não por mim, que é o que eu estou aqui há 30 anos? Um aviso que a gente pode transmitir tranquilamente, né? E se o pessoal não sabe ainda. Gente, essa história de eu trabalho há 30 anos no centro espírita, não tem INSS no mundo espiritual superior, não. Não adianta querer pedir aposentadoria depois dos 35. Né? O que a gente vai fazer é trabalhar. A hora que começar a reclamar muito, eu já fiz demais. Tá na hora de eu me aposentar do trabalho, a espiritualidade chama a gente para trabalhar do lado de lá. Eles desencarnam a gente e vai trabalhar do lado de lá. Essa é a atitude que a gente tem que evitar, do filho que ficou do lado de fora. Do filho que não queria entrar para participar das alegrias do pai ao receber de volta um outro irmão nosso. Que apesar de ter seguido por um caminho de experiência diferente, que apesar de ter vivenciado erros, porque, gente, nós estamos no planeta de provas e expiações. Muitos de nós hoje estamos há 30, 40 anos fazendo o bem na doutrina espírita. Mas e quantos séculos nós fizemos o mal? E durante quanto tempo nós, que hoje servimos a Jesus, nos servimos de Jesus, envergando túnicas, hábitos, vestes sacerdotais e respondendo como se nós fôssemos o próprio mestre. Essa é a atitude do filho que fica de fora. A nossa proposta é que nós reflitamos sobre essa perpétua alegórica aqui da parábola e não façamos igual. Saber a parábola do começo ao fim, todos nós que estamos aqui na tela já trabalhamos essa parábola algumas vezes. Mas a proposta do Alírio é interessante, porque assim, vamos olhar a parábola para dentro. Quando que eu ainda sou o filho que vai e que comete erro, que de vez em quando a gente faz, né? Hoje não é dia de reunião mediúnica, eu posso assistir aquele filminho, e aquele filminho normalmente corre sangue pela tela. Né? Ou então, hoje não é dia de eu fazer palestra, eu posso encher a cara, né? Beber até cair. Gente, por favor, nós, né? E é uma fala de Francisco de Assis, até porque os nossos irmãos católicos comemoraram Francisco de Assis essa semana, quando ele despedia os amigos, os irmãozinhos, para pregar o evangelho, ele dizia: vão, prega o evangelho. Se necessário, usem palavras. Nós somos livros onde as pessoas vão ler a doutrina espírita. Nós somos livros onde as pessoas vão ler o evangelho. E não tenho essa de, hoje eu não estou aqui no centro, eu posso fazer diferente, eu posso ser o capetinho, eu só sou santinho no centro. Essa é a atitude do filho que ficou do lado de fora. Não sejamos. Sejamos pródigos, sejamos aqueles que despertam, sejamos aqueles que agora, ainda do lado de fora, caiu a ficha. Ficha não, né? O pessoal que está assistindo a gente não vai saber o que é isso, Rosa. Né? Conectou o Wi-Fi, vamos lá. Conectou o Wi-Fi, né? Que é a modernidade. E aí, olha só isso, gente. Nos percebemos, nos conscientizamos. É hora de fazer a jornada para dentro da casa do Pai. Mas eu não vou me alongar mais, não, que eu acho até que eu já passei dos 10 minutos. Como eu não estou vendo o chat privado, tá, passou agora, tá tudo já. Terminei a minha fala aqui, Gonzaga. A gente agora pode partir para a roda de conversa. Ai. Quem começa? Eu vou provocar de saída vocês. O nosso companheiro Felipe, ele fez uma colocação que eu gostaria que vocês, se pudessem começar por ali, para depois... Porque você consegue puxar ela para a tela? Porque o Felipe falou bastante lá. Mas é muito curto. Ele falou aqui, ó. Ele fez uma colocação muito interessante. Tem a sua parte que você falou, que eu acho que eu gostaria que vocês falassem um pouco também, que é a que fala sobre nós precisamos aprender para não errar. Eu acho isso aí fundamental.
que você aprendendo, você começa a elaborar todo o seu processo de trabalho de forma a não errar, não ter erros. Às vezes acontece, mas você pode fazer isso. Você tem conhecimento suficiente para isso. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso. E porque está tudo ligado ao filho pródigo. E essa fala dele, de que a terra não é nossa, ou seja, não é o nosso verdadeiro lugar. O que vocês acham a respeito disso? Não é nem questão de ser o verdadeiro lugar. O que vocês acham da terra não ser o nosso habitat, diríamos assim? Eu quero que vocês falem alguma coisa sobre isso. Aí depois vocês podem deslanchar à vontade, porque eu nem vou interferir mais, não. Quem começa? Vamos seguir a ordem das falas? Só com essa fala, com essas duas aí, não tem nem mais tempo para a gente seguir. Como a gente vai começar de uma forma bem suave, essa colocação que ele fez sobre a gente não errar, né? A gente se reporta àquela situação que a gente pode aprender pelo amor ou pela dor. E aprendendo pelo amor é muito melhor. E a gente sabe que existe essa possibilidade. Só que, às vezes, a gente, muito inexperiente, a gente quer tudo aos trancos e barrancos, trazendo isso para a nossa vida da agora, do momento. A gente quer tudo na hora, e é na nossa hora, não é na hora do outro. A gente costuma aprender muito mais pela dor por conta disso. Mas quando a gente faz essa reflexão, quando a gente tem esse momento aí de que o filho pródigo olhou para dentro dele mesmo e falou assim, poxa, eu vou voltar. Porque, na verdade, ele até conhecia o caminho. Quem conhece o caminho sabe para onde vai voltar. E quando ele refaz esse caminho de volta, ele já não erra, porque ele já teve todas aquelas experiências anteriormente. Então, eu penso que, como ele disse aí, ratificando, né, nós temos muito neste planeta Terra, e neste momento, de tentarmos o tempo todo estarmos aprendendo, não mais pela dor, mas pelo amor. O que vocês acham aí para começar a discussão? Eu acho que o Felipe ele tocou numa das chaves essenciais para nós podermos interpretar não só o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, lá através dos evangelhos canônicos e todos os outros livros que contemplam, né, que são contemplados no Novo Testamento, mas também a doutrina espírita. É a chave da reencarnação. Quando o Felipe diz que a Terra não é o nosso verdadeiro lar, é justamente esse conceito de que nós não somos materiais. Jesus veio justamente mostrar isso. Tem aquele momento histórico emblemático, né, de Nicodemos com Jesus perguntando, Senhor, como é que pode o homem voltar ao ventre de sua mãe sendo ele já velho? Né? Nicodemos não entendia direito isso. Na verdade, nenhum israelita entendia isso. Eles entendiam o conceito de ressurreição, mas que também não era muito aceito. Né? Tanto que quando os nossos irmãos católicos e protestantes, eles dizem que o Jesus ressuscitou, para nós espíritas, é claro que ele se apresentou como espírito após o corpo ter desencarnado. Então, a ressurreição do espírito. Né? Então, Jesus volta a dizer, olha, a matéria existe, ela tem um fim, mas nós não temos um fim, nós somos imortais. Se nós temos essa noção de que nós somos imortais, nós passamos a ter um pouco menos de dificuldade de entender que, enquanto estivermos aqui na Terra, usufruímos do que a Terra nos dá, trabalhamos para que a Terra progrida, mas sabendo que nada levaremos daqui quando desencarnarmos. E aí diminui muito essa questão do egoísmo, né? Dessas guerras absurdas que ocorrem por territórios e tudo mais, como está acontecendo agora lá na faixa de Gaza, entre Israel e a faixa de Gaza, enfim. E passamos, teoricamente, a ser menos possessivos, né? No decorrer dos 16 séculos que se deram depois do retorno de Jesus, da ida de Jesus daqui da Terra, houve um lapso muito grande com relação a essa chave da reencarnação. Que se ela tivesse sido muito bem entendida
e ensinada, explicada no decorrer do tempo, desses 16, 17 séculos, nós não estaríamos no ponto que nós estamos aqui hoje. E o filho pródigo, nessa metáfora, já teria voltado para a casa do pai há muito mais tempo, porque ele não ficaria preso na ilusão do mundo físico, sabe? Então, assim, eu achei muito perspicaz essa observação que o Felipe fez, de realmente nós não reconhecermos, de nós reconhecermos a Terra, o mundo material, como um estágio necessário para podermos aprender, porém não como nosso lar verdadeiro. Interessante essa colocação, Ricardo e Rosa, porque assim, ela encontra respaldo em toda a codificação. A ideia da doutrina espírita não é desmerecer o mundo material, mas é nos conscientizar de que nós somos seres espirituais em algum tipo de experiência material no rumo do progresso. Tá? O que vai, né, acabar indo ao encontro da proposta que aparece lá no Livro dos Espíritos, de que a gente, e muitas vezes nós ouvimos isso até das tribunas espíritas, né? A Rosa chamou a atenção. A gente não tem que errar para aprender, como eu falo para os meus alunos. A gente não tem que sofrer para evoluir. Não tem que sofrer para evoluir. Quando a gente vai na questão 167, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é o fim objetivado com a reencarnação. A 132 é a encarnação dos espíritos. Mas a reencarnação, ou seja, voltar. Mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E aí os espíritos respondem de acordo com a situação do planeta Terra no século XIX, que era bem mais precária do que hoje. Hoje nós estamos aqui reclamando, enfrentando dificuldades, mas pelo menos para vencer o calor que nós estamos enfrentando aqui no Rio de Janeiro, a seca lá em Manaus, né, o Ricardo, o negócio não deve estar fácil, né? A gente tem ar-condicionado, a gente tem sistema de tratamento de água que faz, mesmo tendo que buscar água lá longe. Tá? A época do Kardec, não. Um simples resfriado matava. A Terra era mais de provas e expiações do que é hoje. E aí os espíritos respondem: expiação, ponto. Progresso contínuo da humanidade. Sem isso, onde é a justiça? E aí, normalmente, quando eu uso esse texto nas palestras, eu pergunto assim: qual é a parte mais importante da resposta? Algumas pessoas costumam dizer logo a primeira palavra: expiação. Não. Progresso. Expiação na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Mas existe progresso contínuo da humanidade encarnada num planeta primitivo. Existe progresso contínuo da humanidade encarnada num planeta de provas e expiações. Existe progresso contínuo da humanidade encarnada num mundo de regeneração. Existe progresso contínuo da humanidade num mundo feliz. Então, a parte essencial da resposta da questão 67 é que nós vamos progredir. Então, não é expiação. Expiação é aqui. Chegará uma hora em que a expiação não será necessária. Chegará um momento que o sofrimento não é necessário, mas o progresso continua sendo. E aí Kardec continua perguntando aos amigos espirituais, né, 168, 169, ele chega na 170, que é a cereja no alto do bolo, que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação material. Não precisa mais da experiência material, mas continua sendo espírito. E a resposta: espírito bem-aventurado, puro espírito. Sem nenhum verbo nessas duas frases, repararam isso? É um estado. Né? E a gente fala primeiro bem-aventurado e depois espírito puro, ou seja, espírito puro tem necessariamente que ser feliz. E aí a gente inverte aquela frase: a gente tem que sofrer para evoluir. Não, a gente tem que evoluir para não sofrer. Porque a nossa condição na 167 é de espíritos em provas e expiações. Na 170, quando a gente chegar à condição de espírito puro, é de ser feliz, de bem-aventurado. Ou alguém pode imaginar um bem-aventurado deprimido? Realiza aí, né, gente? Alguém conhece um espírito puro que passou pela Terra? É Jesus. Tá? Jesus acordar de manhã lá na casa de Pedro e Cavarnil: Pedro, hoje eu estou deprimido, não vou sair para curar ninguém. Duvido e dó. Jesus acordava antes do sol nascer, animadíssimo para fazer a vontade do Pai. Porque é a condição do espírito puro, ser feliz por ter alcançado esse estado. E não porque ficar esperando a benesse, ficar esperando o milagre, ficar esperando receber de fora. Né? A felicidade é uma construção de dentro. E se nós não trabalharmos por ela, a gente vai continuar fazendo igual alguns dos meus alunos: professor, eu preciso errar para aprender. Não precisa não, meu filho. Se errar no período que vem, você está aqui fazendo a matéria de novo. Então trata de aprender para não errar. A mesma coisa acontece conosco. Se a gente erra, Deus não vai extinguir a gente. Vai dar outra encarnação. E aí a gente aproveita, né? Deixa eu fazer um toque de humor aqui. Aqueles de nós que estamos aqui na Terra usando o celular para espalhar fake news, aqueles de nós que fazem muita fofoca, usando a internet, se preparem.
No planeta para onde nós iremos, nós vamos fazer fake news com sinal de fumaça. Ou batendo no tronco das árvores, né? Num planeta que está começando provas e expiações. É hora da gente despertar. É hora da gente sair do pátio, sair do campo e entrar na casa do Pai. Deixar de ser esse filho mais velho que fica olhando lá de fora, mas é só mais velho na idade, porque a experiência de vida realmente não tem, não. Deixar de ser esse filho, né, que fica só assim, eu podia ir lá, mas na hora de adentrar, não adentra de jeito nenhum. E só para voltar um pouquinho no que você disse, e esse filho mais velho, ele ganhou a herança dele e nada fez com ela, né? Guardou e ficou ali comendo, digamos assim, do que era do pai, por essa falta de vontade de ter as suas experiências. Quantos de nós não têm as suas experiências também? Ficam ali, não faz nenhuma coisa nem outra, né? Característica também de muitos adolescentes. Ficam só através da internet, vivendo aqueles momentos de Instagram do outro, mas não constroem a sua própria vida, a sua própria liberdade, digamos assim. Entre sair e errar, ficar com a oportunidade de não aprender sofrendo, que foi o filho que ficou, ele só não aproveitou a oportunidade, o outro saiu, né? Entre os dois, entre ficar e não aproveitar a oportunidade, é melhor sair, errar e aprender, porque o filho, quando retorna, ele já retorna o que o Mancini falou, fazendo planejamentos para não errar. Como é que eu vou conversar com meu pai agora? Eu saí, desperdicei tudo que eu peguei, como é que eu vou chegar lá agora e falar? Esse planejamento é exatamente o aprender para não errar. Ele agora não podia errar mais, e tinha que acertar. Mas a vida... Gente, olha bem, eu estou falando aqui... Essa é outra linha que falaríamos mais ainda. Sim. Mas então, aproveitando... Nós já estamos com o tempo esgotado. Né? Aproveitando... nós só trabalhamos uma linha de raciocínio que foi mexida pelo Felipe. E quantas nós teríamos para trabalhar, né? Mas aproveitando, eu gostaria de falar uma coisa, Gonzaga. Eu ainda quero falar uma coisa. Mas o filho que ficou, ele também poderia ter aproveitado. Que é o que ele falou. Ele poderia ter aproveitado, estando ali, estando próximo ao pai. Não precisamos de irmos, né, ficar longe para que a gente possa aproveitar, não. Ele poderia ter aproveitado de uma outra forma, mas eu sei que aí vai ser uma outra discussão, um outro recorte, um outro momento, que de repente a gente vai estar junto de novo para discutir. Porque o pai não abandona ninguém. Aproveitando que o Ricardo e o Mancini são professores e você é advogada, né? Olha bem, o filho que ficou estava pertinho do professor. Qualquer dúvida antes de fazer, professor, como é que eu faço isso aqui, né? É isso aí. Ele aprenderia tranquilamente sem errar, né? Mas ele... Grande oportunidade que ele teve. Com o outro que saiu. Isso aí. Olha, tem muita coisa para a gente estudar, mas eu teria muito para aprender com vocês. Gente, como fala em Minas, esse assunto dá conversa para mais de metro. É isso aí. Mais de metro, não. Eu falei que ia para 5, 17 horas. Mas vamos respeitar o Ricardo hoje, que foi quem trouxe essa parábola nesse nível, né? Foi a Silvia que trouxe o tema, mas quem complicou mesmo foi o Ricardo, né? Mas, e ele precisa sair às 16h10. Então, nós vamos agradecer a Deus e a Jesus aqui. Eu estou fazendo a minha parte, agradecendo. Agradecer ao Ricardo por essa sugestão maravilhosa, né? Porque vocês não sabem, eu dei uma lida, não estudei, porque, como eu falei com a Rosa ontem, Rosa, eu só vou pegar uma noção, vocês têm que aprofundar no assunto, né? O pouquinho que eu li, aprendi muita coisa. Então, Ricardo, eu estou te agradecendo por essa oportunidade. E você, querido internauta, faça o mesmo. Leia a parábola, analise, estude, para aproveitar essa hora que nós estivemos aqui junto, aprendendo com o Ricardo, com a Rosa e com o Maurício, né? Vamos aproveitar isso estudando a parábola.
eu estou agradecendo a vocês, em especial ao Ricardo, pela sugestão, agradecendo a Deus e a Jesus, a você, querido internauta, que está conosco até agora, ao Felipe, que fica conosco aqui um bom tempo. Hoje faltou o nosso companheiro lá de Goiás, né? Mas ele sempre entra conosco aí. Mas então, agora, como quem vai fazer a prece final é a Rosa, eu deixo para o Felipe, para o Mancini e para o Ricardo os agradecimentos, as palavras finais, né? E agradecimento para a gente poder encerrar. Mas antes, queridos internautas, no próximo sábado, nós vamos estar aqui com a Célia de Muriaé, que hoje está lá no Aloísio, lá em Guarapari, o Márcio Monteiro, aqui de Itaperuna, e o Roberto Negrão, da área lá de Macaé, ali, né, de Cabo Frio. Então, no próximo sábado, é esse trio que vai estar trabalhando conosco aqui. Então, agora, Ricardo e Roberto decidam quem vai iniciar as palavras finais aí. É só agradecer, né? Agradecer pelo convite, foi uma primeira experiência aqui, a gente já sabe que vai ter outras, né? E convite para um trabalho como esse, convite para essa tarefa de nós nos aproximarmos das pessoas pelo Evangelho de Jesus e pela doutrina espírita são sempre muito bem-vindos. Gratidão imensa a vocês todos que estiveram, gratidão aos amigos que atenderam o meu convite. Faltando 2 minutos para começar o programa, eu disparei o link, veio um monte de gente da minha lista de disseminação lá do Espiritismo Net, tá? E visitem também o nosso canal e o canal Espiritismo Net, que também tem um monte de trabalhos à disposição de vocês. Eu também quero agradecer aí a oportunidade, mais uma vez, por colaborar um pouquinho, né, de alguma forma, e aprender ainda mais, né, porque na apresentação do assunto, na tentativa de explicar, né, o tema, o assunto, nós estudamos e aprendemos bastante, e com isso vamos observando como é que nós temos que agir a partir desse momento. Então, desejo a todos um excelente sábado, um excelente domingo e uma semana que vem repleta de boas realizações. Nosso muito obrigado uma vez mais. Então, já que chegamos ao final, eu gostaria de agradecer por estar com pessoas tão maravilhosas, pessoas que, né, representam o Espiritismo para mim e que fazem, né, com que o Espiritismo seja diferente. Eu acho que nós temos essa responsabilidade. E aí nós já vamos passar para a oração final, para agradecer a todos, agradecer aos internautas, pela paciência também de nos ouvir, pelas reflexões que para frente terão. Enfim, né, por tudo e pela realização desse programa, nós agradecemos a Deus por podermos estar aqui neste momento. Amado Mestre Jesus, nós gostaríamos então de dizer que o programa foi maravilhoso e tudo isso, Senhor, só pode acontecer por sua vontade. Sabemos, em alguns momentos, somos o filho mais velho, em outros somos o filho mais novo, mas também sabemos, Senhor, que temos a certeza que vamos voltar para Ti. E é isso que nos faz alegres, satisfeitos e que a gente tem essa vontade imensa de continuar nessa caminhada. Obrigada, Senhor, pelo simples fato de me fazer existir. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Bem, então, queridos internautas, até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um trio, não é isso? E tema ainda a definir.